Bom dia a todos, aqueles que não pudemos cumprimentar diretamente. Vamos a mais uma manhã de reflexão, de meditação, para nós podermos fazer aí uma constante avaliação de nossa própria natureza, né? E nós estamos utilizando o autodescobrimento, uma busca interior, da obra de Joana de Ângeles, e ela nos dá pistas, né? Direção para a gente refletir e meditar, para conhecermos um pouco mais a respeito de nós mesmos. À medida que nós vamos nos tornando mais conscientes, vamos aprendendo como investigar a nossa própria existência, também vamos identificando aquilo que nós precisamos mudar e potencializando aquilo que nós já temos de bom, que pode se tornar melhor ainda, felicitando a nossa existência. Então vamos continuar. Hoje iniciamos um item novo, né? O item número 3, Consciência e Vida. Incursão na consciência, ou seja, mergulho na consciência. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa nossa necessidade de fazermos viagens para dentro. A Joana de Ângeles, se nós percebermos na sua obra, ela sempre retoma alguns assuntos para falar de outros, porque na verdade, quando nós tratamos de recursos psicológicos, recursos interiores, eles estão amarrados um no outro. Então ela sempre repete conceitos para que, amarrados em outros, nós vamos entendendo sempre na sua totalidade o conceito que ela quer nos passar, né? Então esse mergulho na consciência, no mundo íntimo, ele é muito importante se nós quisermos ter êxito existencial. Se a gente quiser passar pela vida só, vivenciando as atribulações, vivenciando a vida como nós estamos acostumados, já provavelmente já vimos vivendo essa vida há muitas encarnações, é muito simples, é só deixar a vida como ela está. Mas se a gente quiser ser feliz, que é a meta de todo mundo, a meta de, pelo menos, dos seres da Terra, se você perguntar a qualquer pessoa, em primeiro lugar, o que você deseja, a pessoa diz assim: eu quero ser feliz. Porque é a meta grandiosa do Espírito, é a felicidade, que é um determinismo que o Criador instituiu nas suas leis, que o homem vai atingir a angelitude. Ou seja, nós vamos alcançar a angelitude, queiramos ou não. É uma fatalidade, é um determinismo. Nós vamos para a evolução, não tem jeito. Deus criou-nos para evoluir, consequentemente para a felicidade. Mas a gente já pode, segundo o Livro dos Espíritos, ter na Terra a felicidade relativa, que é aquela felicidade que a nossa condição humana, de um mundo de provas e expiações, comporta. Sobretudo a consciência tranquila, né? A paz de consciência, que é realmente o que sustenta o nosso equilíbrio, sustenta a nossa força de viver. Se nós não tivermos equilíbrio, nós não tivermos paz, nós não conseguimos caminhar. E a paz não é a ausência de problemas, que é o grande engano, né? Quando a pessoa diz assim: eu não tenho paz na minha vida, a pessoa, na maioria das vezes, está querendo dizer assim: eu não tenho sossego, né? Ou seja, tem um monte de coisas que ficam acontecendo na minha vida que me tiram o meu sossego. Tirar a paz é outra coisa. Paz é um sentimento perene, é um estado de alma constante. Estar sossegado ou não depende da circunstância. Eu posso estar sentado numa cadeira, de perna para o ar, cruzado, não fazendo nada e estar aflito, ou não. Quantas criaturas desse mundo, nesse momento, estão nos seus leitos, dormindo, tentando dormir, não conseguiram até agora, passou a noite toda acordado e não conseguiu dormir, outros estão em espreguiçadeiras por aí, descansando, mas aflitos, amargurados. Ou seja, estar sossegado não quer dizer estar em paz. Então não é a ausência de desafios que significa a ausência, que nós vamos ter paz por conta disso. A paz é um estado de alma, é um estado interior, é uma tranquilidade íntima apesar de qualquer coisa que nós estejamos vivenciando. Então na Terra nós podemos vivenciar esse estado de paz íntima. É possível viver isso aqui, né? Apesar dos desafios que nós vamos enfrentar. Então hoje a Joana faz um pequeno passeio aqui, nós vamos buscar aqui no trabalho dela, né? Incursão na consciência. Remontando à origem da vida, encontra-se, nos seus mais remotos passos, encontra-se a presença do psiquismo originado em Deus.
Alguém entrou na casinha sem desativar o alarme. Não tem problema. Bom, se nós voltarmos, né? A Joana diz assim, se nós voltarmos à origem da vida, nós vamos encontrar o psiquismo que se originou em Deus, né? E esse psiquismo, ele se desenvolveu ao longo de milênios nos reinos inferiores da natureza, que é o chamado princípio inteligente pelo Espiritismo. Nós vamos estudar isso no curso da quinta-feira. É a questão 607 em diante, 607, 607A, 608, onde, eu vou falar aqui en passant, não vamos entrar em profundidade aqui, porque é um estudo da quinta-feira, onde o psiquismo, quando sai das mãos de Deus, né, o princípio inteligente, ele é colocado nos reinos da natureza. E ali, no mineral, no vegetal e no animal, ele vai conquistar toda a base depois do que o espírito vai experimentar na condição já de razão, quando receber do Criador a consciência de si. O que nos difere do princípio inteligente? Por exemplo, da vida que habita uma planta, da vida que habita um animal, da vida que está nas rochas, é a consciência de si, né? Ou seja, a consciência de existência, consciência de si. Um cachorro, por exemplo, não sabe que ele é um cachorro e nem sabe que nós somos humanos. Ele não tem noção, ele não tem consciência de si mesmo e também não tem consciência das coisas à sua volta. Embora tenha uma inteligência rudimentar, própria do princípio, do desenvolvimento do princípio inteligente, já até aquela fase, mas ele não sabe que ele existe, ele não tem consciência de si. O homem primitivo se difere do animal pela consciência de existência. Deus insere-lhe a consciência de si. E através da consciência de si, então ele entra no chamado período de humanidade. Então esse psiquismo que antes era só um princípio inteligente, agora ele pode raciocinar a respeito daquilo que ele vai experimentando. Então lá no princípio, lá atrás, então, nós tínhamos lá o psiquismo mergulhado em Deus, né? Como a Joana coloca aqui, o psiquismo originado em Deus. Então o Criador cria sempre está criando. Só que Deus cria o princípio inteligente simples, ignorante, sem nenhum tipo de conhecimento. E ele vai para os reinos da natureza, onde ele vai fazer a construção, a elaboração de tudo que vai servir para o prosseguimento no reino de humanidade, quando a consciência de si é oferecida pelo Criador àquele princípio. Bom, não vamos aprofundar nisso, só para a gente ter uma ideia desse ponto de partida, né? Então vamos adiante. Etapa a etapa, como nós já acabamos de falar, através de vários reinos, essa consciência o quê? Ela se desdobra até ganhar o discernimento vasto e planificador, que é a consciência de si, quando ele pode discernir, quando esse princípio agora ele raciocina. Então ele entrou então aí no período chamado período de humanidade. À medida que a complexidade de valores se torna unificada na sua atualidade, surge o comportamento do indivíduo. Por atavismo no comportamento do indivíduo, por atavismo das experiências anteriores, os conflitos, os distúrbios que respondem pelos muitos problemas que o afligem. Então, quando este princípio já agora, consciente de si, entra no período de humanidade, ele vai carregando para o futuro as suas experiências. As experiências mal sucedidas, aquelas que deixam sequelas, né, pelos enganos cometidos, elas são arrastadas para as vidas futuras através do atavismo, de uma predisposição à repetição dos mesmos hábitos. Então nós temos uma predisposição, né, a repetir os mesmos hábitos, porque já estamos condicionados a eles. E esses hábitos, os inferiores, eles são o quê? Responsáveis pelas aflições, pelos tormentos que nós vivenciamos. Porque a lei divina é uma lei perfeita, é uma lei que conduz à perfeição, né? À unidade, à perfeição, ao amor. Tudo que foge disso causa distúrbio à alma, que é um ato de amor de Deus. Quem somos nós? Um ato de amor de Deus. Tudo converge para esse sentimento, para o amor. O que sai do amor provoca o quê? Distúrbios, desequilíbrios, né? É como uma grande máquina com muitas engrenagens, que uma das peças lá dentro se desalinhasse. Se ela se desalinhar, todo o conjunto sofre com isso, né? Então, em qualquer que seja dos departamentos da nossa vida, que alguma coisa não for bem no nosso comportamento, no nosso sentimento, no nosso jeito interiormente de se comportar, o que vai acontecer? Nós teremos dificuldades. Então nós herdamos atavicamente esses comportamentos, esses hábitos que vão se repetindo, né? Se nós pegarmos hoje
psicologicamente fazemos uma análise de cada um de nós e fazemos uma análise do passado, embora nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sois hoje infinitamente melhores do que éreis há 100 anos atrás. Só que esse infinitamente melhores é porque nós demos alguns passos, né, adiante. Um passo à frente muda muita coisa, mas na essência a gente ainda carrega muito desses comportamentos anteriores que a gente manifesta, que é a nossa luta atual. Mudar, né? Ganhar valores, acrescentar valores, crescer para quê? Para romper com essas lembranças, com esses hábitos inconscientes negativos e termos uma vida melhor, termos uma vida mais proveitosa, né? Termos uma vida mais profícua, né? Quantas vezes a gente escuta as pessoas dizerem, quem quiser que me aceite assim, eu sou assim mesmo, acabou, né? Ou então alguém falando de alguém, fulano é assim mesmo, é o jeito dele. Não devia ser. Se ela está se referindo a uma particularidade negativa do comportamento da pessoa, ninguém é assim mesmo. A gente é o que é porque quer. Nós podemos mudar. Nós não estamos na fase da razão, na fase da consciência. Não temos consciência das coisas, embora rudimentar? Temos. Então nós podemos mudar. O que nos difere do animal é justamente isso, é a capacidade de mudar, de se adaptar a novas necessidades, de refletir sobre a nossa natureza, verificar o que não está bom para consertar. Mas a insistência nos mesmos hábitos, no mesmo comportamento, nos mesmos sentimentos, faz com que nós arrastemos um processo negativo sem necessidade. Agora, tudo isso é compreensível porque nós somos almas imperfeitas ainda. Não temos a total condição ainda emocional e nem valores suficientes para poder sustentar aquilo que a gente ainda quer fazer. Mas essa busca constante de mudança faz com que a gente fixe novos valores. E esses novos valores é que vão sustentar a nossa mudança. Esses novos valores é que vão sustentar a nossa mudança. Só com o que a gente tem não tem jeito. É a mesma coisa que a gente tentar não se molhar com o guarda-chuva todo furado. Você botar um guarda-chuva numa tempestade, numa chuva bem forte, com buracos enormes no guarda-chuva. E querer ficar ali embaixo e não se molhar. Ou seja, não receber a chuva, né, a tempestade sobre a gente. Então, primeiro tem que tapar os furos do guarda-chuva, senão como é que a gente vai fazer? Ou jogar fora e comprar um novo. O que é jogar fora e comprar um novo? Adquirir um hábito novo. Quando a gente adquire um hábito novo, se eu sou impaciente, eu comprar um guarda-chuva da paciência, se eu trabalhar a paciência, pronto. Eu já não vou mais me molhar com aquelas situações que eu me molhava antes. Nós somos muito... O que é essa chuva? Essa chuva pode ser a suscetibilidade. Nós somos suscetíveis a muitas coisas, né? Então, a suscetibilidade, né? Nós somos suscetíveis a muitas coisas. Então, nós temos que trocar esses guarda-chuvas. Se eu sou suscetível a um determinado hábito negativo, o que eu tenho que fazer? Mudar o hábito. Mudar o hábito é comprar um guarda-chuva novo. Porque se eu ficar ali com o meu guarda-chuva velho todo cheio de buraco, naturalmente a primeira contrariedade que eu sofrer, vai acontecer o quê? Eu vou revidar, eu vou brigar, eu vou me molhar, né, novamente, porque não tenho proteção contra essa suscetibilidade que é o hábito inferior que eu trago. Então a gente tem que trabalhar essa mudança. Agora, sem saber o que é que tem que mudar, fica complicado. Então a Joana fala que nós precisamos saber o que há para mudar em nós. Porque geralmente as pessoas falam, sabe? Aí a gente fala que fulano é implicante, você só implica comigo. Em primeiro lugar, se eu estou chateado com a implicância do outro comigo, geralmente é porque ele tem razão. Porque naquilo em que a gente não tem nada para mudar, que a gente já melhorou, pelo menos já melhorou bastante, já está fortalecido, o que as pessoas dizem não tem efeito algum. Não tem efeito algum. Mas quando a gente ainda precisa mudar, aí a coisa é difícil. Se vocês lerem o Paulo Estevão, vocês vão ver lá que quando Paulo era atacado, ele tinha boas intenções, mas ao mesmo tempo ele era atacado porque ele queria pregar, ele queria fazer tudo e ele ia contra o farisaísmo, né? Contra os doutores da lei, contra os judeus na época, e ele tinha problema sério com eles. E ele ficava muito bravo com isso. Embora tentando conter isso, né? Mas ele ficava muito bravo. Então ele falava que isso era para ele um martírio muito grande. Mas ele já trabalhava a contenção.
E aos poucos, todo o trabalho que ele fez de viagens para buscar a pregação do cristianismo, fez com que ele se mudasse. Aí sim, aí ele se transformou, de tal maneira que quando uma contrariedade chegava até ele, ele já não tinha nenhuma reação mais. Ele mantinha sua paz, sua tranquilidade e caminhava, né? Então, esse fortalecimento a gente tem que buscar, né? Então a Joana coloca aqui em seguida: faz-se então indispensável adquirir-se o conhecimento de si, o aprofundamento da busca da sua realidade, deslindando os complicados mecanismos viciosos que impedem a marcha ascensional e a total realização. Então, é preciso fazer o quê? Um aprofundamento de nós mesmos, né? Um aprofundamento. A gente precisa começar a vislumbrar-se, né? A olhar-nos, a verificar um pouco mais dos nossos hábitos, verificar todo dia. Santo Agostinho disse isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Todo dia antes de dormir, nós devíamos fazer perguntas a nós mesmos e não temermos multiplicar essas perguntas para investigar. Agora, também não pode camuflar as respostas, né? Camuflar as respostas, né? Senão a gente vai fazer igual a bruxa do conto de fada, que vai olhar para o espelho, né? E vai perguntar: espelho, espelho meu, tem alguém mais linda do que eu? O espelho de medo de ser quebrado, né? Não, né? Nós também, a gente tem ai do espelho interior falar que não tem, né? Que não é. Tem alguém mais bonzinho que eu? O espelho, ai do espelho da consciência falar que não. A gente quebra ele todo. Então não adianta, né? Se for com essa consciência de querer se esconder de si mesmo, então não adianta olhar para o espelho. Por quê? Porque o Santo Agostinho diz assim: a gente não pode ter medo de multiplicar. Ninguém está vendo, ninguém está olhando, né? Puxa vida, hoje eu pisei na bola, hein? Eu olhei, aí a gente chegar à conclusão e fala assim: nossa, mas que será que está me levando a responder assim, a não ter paciência, a reagir assim? Um dos grandes problemas nossos em relação às pessoas é a gente querer mudar os outros. Então, como nós queremos mudar as pessoas, então a ineficácia disso, né? Nós não conseguimos fazer isso, então a gente parte para o ataque, parte para a ofensa. Né? Eu já vi pessoas que têm um afeto muito grande umas pelas outras não conseguirem conviver junto. Porque coloca o orgulho, a vaidade, o egoísmo acima do afeto que tem pela outra pessoa. E acabam não conseguindo conviver. Na verdade, tem amor, tem afeto, tem carinho, mas o orgulho, né, a vaidade, faz com que da gente querer ser cultuado, né, no coração dos outros, faz a gente então ficar muito bravo quando isso não acontece. Mas fulano tem que me amar, fulano tem que fazer isso para mim. Não, o Chico falava, né, eu tenho, o outro, eu tenho que dar a ele o direito de ser e fazer o que ele achar que tem que fazer. Então, sem esse aprofundamento de quem nós somos, fica muito difícil. Então ela fala, o aprofundamento é para a gente buscar a realidade, não aquelas desculpas que a gente dá sempre, né? A hora que a gente faz a avaliação, falar, mas também, fulano me falou tal coisa, a gente reage mal, né? Como a gente já muitas vezes vê, a pessoa fala uma coisa para o outro e a pessoa vai dar-lhe uma bofetada. Depois, quando os ânimos esfriam, né? Ou fala um monte de coisa, depois, quando os ânimos esfriam, a pessoa fica, eu não podia ter falado isso, eu não devia ter falado isso, nossa, mas por que eu fui falar isso, né? Aí a pessoa diz assim, mas eu não sou assim. Isso é tentativa de se esconder. Não, eu sou assim. É nesse momento do desafio é que a gente se revela como é. Por enquanto, nós temos o quê? Um verniz, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo. Não basta que da boca goteje leite e mel, sem que o coração nada tenha a ver com isso. Não adianta a gente colocar um verniz, né? Enquanto tudo vai bem, a gente se relaciona bem. Vem um problema, aí a gente volta a ser quem é. Aí nós voltamos a ser quem é. Voltamos, então, naturalmente a gente reage, né? E depois se arrepende. O arrependimento já é um grande passo, né? Porque se a gente se arrepende, significa que a gente já sabe que aquilo não é uma coisa boa, que aquilo não é uma coisa correta de fazer, né? E tem o outro que justifica. Deu a bofetada, falou um monte de coisa, aí a consciência pede satisfação, a pessoa responde assim, mas também fulano falou tal coisa para mim, onde já se viu falar isso? Aí fica por conta da ação do outro a minha reação. Essa é a pior, esse é o deslocamento. Eu desloco a responsabilidade. Ao invés de concentrá-la em mim,
eu desloco a responsabilidade. Também não cresço. A autopiedade não adianta nada, né? Que é aquela de falar, tá vendo? Eu reagi assim porque eu sou uma porcaria, tá vendo? Eu não presto, eu não consigo fazer nada direito. Isso também não ajuda, que é a autopiedade, né? O segundo, que é a gente encontrar desculpas, né? Mas foi porque tá vendo? Fulano fez isso, né? A culpa não foi minha, foi ele que me cutucou. Tudo bem, nós deslocamos. Isso não ajuda a gente a crescer, né? Não ajuda. Então, ou aquela terceira, né, que a gente fala assim, mas eu não sou assim. E a tentativa de dizer que foi pela exasperação provocada, né, diante do ato do outro que a gente agiu daquela maneira. Também não ajuda em nada. Então, na verdade, é o enfrentamento mesmo. É olhar e falar assim, nossa, mas eu sou muito orgulhoso, hein? Puxa vida, responder daquele jeito, imagine o nível do meu orgulho. Aí você fala para si mesmo, olha no espelho e fala assim, quem você está pensando que você é? Uma vez eu ouvi isso de Maria Dolores, chateado com uma situação que eu vivenciei, estava lá eu acabrunhado, fazendo minhas preces, quando ela se apresentou e disse assim, mas está triste por quê? Lógico que ela já sabia tudo, né? Aí eu fui tentar, achei que eu estava com a maior razão do mundo e falei. Não estava nem acusando ninguém. Estava tentando justificar por que eu fiquei chateado, né? Aí ela disse assim, mas quem você acha que é para acreditar que não pode ser ofendido? E foi embora. Entregou a batata quente para eu ficar mudando de mão, né? Até eu entender quem eu acho que eu sou para achar que eu não posso ser ofendido. Claro que eu posso ser ofendido. É lógico que eu posso ser ofendido. Eu não posso ofender. Olha só, eu não posso ofender os outros, mas ser ofendido posso. Foi isso que ela quis dizer. Mas quem você pensa que é para achar que não pode ser ofendido? Ou seja, se você fosse perfeito, não ia se ofender. Só se ofendeu é porque não é. Então a pessoa tem razão, eu posso ser ofendido. O que eu não posso, ou não devo, né, é ofender. Isso eu não posso, não devo fazer. Ofender não. O Chico dizia isso, né? Perguntaram para ele, o que dizer das pessoas que são ingratas àqueles que lhes são caros, que fazem tudo para o seu coração, que lhe ajudam, que amam. O que dizer dessas pessoas que são ingratas? O Chico dizia assim, que elas façam contra mim é perfeitamente compreensível. Agora, que eu faça contra elas é inadmissível. Então, elas podem, eu é que não devo. Porque se a gente perceber toda a temática espírita, né, todo o caminho que o Espiritismo nos leva de reflexão, a gente vai entender que a nossa felicidade não depende dos outros. Mas por que a gente é infeliz? Porque a gente acha que depende. E como os outros nunca, gente, nunca as pessoas vão reagir exatamente como nós gostaríamos. Porque cada pessoa é um universo à parte. Não estou dizendo que com isso, ao compreendê-las, a gente está falando que ela está certa, não é isso. Claro que está errado. Quando uma pessoa faz um mal para outra, ela está errada, ela não está certa. Agora, a reação da gente em relação ao que nós recebemos é que é muito importante para nós. Se eu me mantiver equilibrado, tranquilo, o problema vai ser do ofensor. Mas se eu me arvorar contra ele, o problema é nosso. Aí eu me nivelei. Eu desci ao nível daquele que me ofendeu. Não valho mais que ele. Jesus não falou isso? Olha que Jesus falou assim. Se vocês amarem só aqueles que vos amam, se abraçarem, se cumprimentarem, se beijarem, só aqueles que vos amam, que de especial fazeis nisso? Os hipócritas, os fariseus, não fazem também isso? Eles não se abraçam entre si? Hipócritas, ó, abraço hipócrita, mas fazem. Não valeis mais do que eles. Então, ou seja, se a gente quer ser melhor, nós não podemos, em hipótese alguma, depender das atitudes dos outros. Mas só eu que faço, que bom que só eu que faço. Graças a Deus, para mim, que sou eu que estou fazendo. Porque a ingratidão, se o teu benefício foi pago em gratidão, você tem duplo mérito, do que quando alguém te agradece alguma coisa que você faz. Se ninguém te agradecer pelo que você fizer, agradeça muito a Deus a oportunidade de receber a ingratidão. Porque com ela a gente cresce. O coração amolece, a gente se dulcifica, se tranquiliza, e passado um pouco depois daquele momento de frição que a gente vivencia com as pessoas, a gente vai ficar muito feliz com a gente mesmo não ter reagido. Vocês já não sentiram isso? Depois de, num determinado momento, não ter vontade de reagir, ficar quieto e ouvir aquele monte de bobeira, e depois ficar muito feliz de não ter reagido?
Fala, graças a Deus que eu não reagi. Que bom. Isso é a paz. É a consciência aprovando a tua atitude. Porque o que faz a gente sofrer é a desaprovação da consciência. Quando a consciência desaprova, mesmo que o mundo inteiro te aprove, não tem jeito. O suicídio é um caso assim. Muitas pessoas que se recorrem ao suicídio são imensamente amadas, compreendidas, toleradas. Pessoas têm paciência, têm amor, têm tudo, mas a própria pessoa não consegue a aprovação da sua própria consciência. E dentro desse campo ela se autodestrói. Mesmo tendo o amor, né, de todo mundo, a pessoa tem condição financeira privilegiada, tem amor de pai, de mãe, de amigo, de irmão, de esposa, de filhos, tem tudo que se pode imaginar e mesmo assim ela recorre tentando encerrar a sua vida. Por quê? Porque a nossa felicidade não depende dos outros e nem de nada que acontece em torno de nós, mas do que acontece dentro de nós. Então, quando eu consigo ter uma reação boa, a minha consciência aprova e eu fico em paz por isso. Não reagir é muito bom. Por isso dizia o Chico, que os outros façam contra mim é perfeitamente compreensível. Porque cada um dá o que tem. O problema nosso é querer que os outros deem aquilo que eles não têm. Mas fulano sabe o que está fazendo. Se soubesse, não faria. A Joana de Ângeles, se eu não estou enganada, no livro O Amor, Imbatível Amor, ela fala assim, se aquele que te machuca, que te fere, soubesse o mal que está te fazendo, não faria. Não faria. Se faz é porque não sabe. A pessoa pode ter a informação de que aquilo está errado, mas ela não tem ainda o sentimento. Porque o homem bom é incapaz de fazer o mal. Mesmo ultrajado, batido, machucado, enganado, passado para trás, ele é incapaz de fazer o mal. Se faz, se a gente reage, é porque ainda não somos bons. Não somos bons. Então, receber a ofensa não tem problema. Nós não podemos fazer, não podemos responder, né? Que o outro faça contra mim, compreensível, perfeitamente compreensível. E a pergunta, pode falar, irmão. Quando você não sabe, ele tem um livro por dentro, você já tribunal mais rigoroso do mundo é a nossa consciência. Sim. Quando você não sabe, eu tive uma experiência ontem, eu fiz uma obra, tá? O cara fez um monte de coisa errada, eu falei, onde está, eu vim para cá ontem, estou pensando nisso, continuando a pensar, eu estou dando desculpa para mim mesmo, tá? Eu cheguei na obra e falei assim, algumas suas coisas podem ir embora. Mas eu não falei para ele, eu falei para todo mundo, para eles, para todo mundo escutar. Ó, vai embora, não quero ver mais a sua cara aqui. Entendeu? E o cara realmente foi embora. Só que aí eu fui para casa. Aí a consciência não aprovou. Aí o cara errou. Eu fico me protegendo, na verdade. Estou me protegendo. Então você começa a... O engano, nesse caso que eu compreendo, não foi tê-lo dispensado, mas ter feito isso na frente de todo mundo. Esse talvez tenha sido engano. Mas eu devia ter errado, como espírita. Sim. Eu devia ter chamado o cara para fazer algumas coisas e tal. Mas eles estão me incomodando. Entendeu, sabe? Aí, como você fala de consciência, a consciência fica batendo. Com certeza. É o tribunal mais rigoroso que existe no universo é a consciência. Não tem jeito. Você pode se iludir, pode fugir, mas não tem como escapar dela. Então, muitas vezes os nossos atos, eles não é que a gente não deve tomar providências em relação a algumas coisas que vão acontecendo. O que está errado precisa ser corrigido. O que não está certo tem que ser corrigido. Agora, a maneira como nós fazemos isso é que pode estar implícito aí as nossas paixões, né? Ou seja, o meu orgulho, meu egoísmo, minha vaidade. Então, por exemplo, aquela questão assim, mas você tem que me respeitar, você tem que atender o que eu estou mandando. Não, ninguém tem que atender nada da gente. As pessoas têm o livre-arbítrio. E mesmo tendo o que fazer, elas podem não fazer, né? Isso aí olha onde a gente encontra a medida disso, no amor de mãe, no amor de pai. Por mais que os teus filhos te façam alguma coisa, você pode ficar chateado, mas depois você contorna, dá a volta por cima e nem, passado algum tempo, você nem se lembra mais do que eles fizeram. O filho chega, dá um beijo, pede uma coisa, você se derrete todo e vai fazer de novo e nem se recorda do que você recebeu. Nem se recorda. Por quê? Porque você, pelos laços que tem de responsabilidade espiritual com ele, você sabe quem ele é. Você sabe plenamente quem é o teu filho. Você sabe todas as tendências dele, as fraquezas dele, então você não podia esperar dele outra coisa. Por isso que a gente não pode confundir o amor de mãe, achando o amor de mãe é um amor sublime na expressão.
Mas em profundidade é um amor raciocinado. Porque a mãe e o pai sabem quem é o filho. Fez a programação junto lá do outro lado, sabe exatamente as tendências dele. Então, o que ele faz, apesar de na hora chocar, depois é relevado. Porque na verdade foi para isso que eu vim aqui, para tentar ajudar ele. E amá-lo sobre qualquer impositivo. Né? Acima de qualquer impositivo, amá-lo do jeito que ele é. E tentando fazer ele ficar melhor. Então esse amor que você vai dando, apesar do que você recebe dele, ajuda ele a questionar a própria vida dele. Não se iludam, pais e mães, que os seus filhos não pensam sobre o que eles fazem de errado. Pensa assim. Ele pode te magoar, pode te ferir, pode falar um monte de bobeira, mas depois isso vai ficar martelando na consciênciazinha dele, vai atormentar ele por muito tempo. Porque se a consciência funciona para nós, funciona para eles também. Ele pode por orgulho, né? Por orgulho falar que não e mostrar que está muito feliz, está muito bom. Mas eu já vi jovens aqui na reunião da mocidade chorar, narrando fatos que aconteceram em casa, no lar. Entendeu? Por quê? Porque nos retiros, né? Nos retiros lá que eles abrem mesmo a alma, chorar e falar de aspectos da vida deles que eles não falariam, não admitiriam na frente de mãe e de pai. Por quê? Porque a consciência funciona. Né? Então, ou seja, a tua atitude de compreensão com relação a ele faz com que ele reflita sobre a atitude dele. Não é não corrigir. Você pode corrigir, mas entendeu? E continuar amando. Não é? Por que a gente não faz isso com todo mundo, né? Continuar amando. Então, porque esse amor nosso ainda é a nossa presunção, nossa prepotência, nossa vaidade ainda é daquelas de achar que a gente não pode ser contrariado. No caso do filho, pela compreensão do compromisso, a gente dá esse direito, com alguma exceção, né? Temos aí, lógico, que a gente não pode chamar nem de pai nem de mãe, algumas exceções que tem por aí. Mas também sabemos dos impositivos reencarnatórios que fizeram essas criaturas estarem juntas também. Mas, no geral, a alma, com relação àqueles que são mais próximos, ela tem a consciência do porquê. Então, se eu sei quem é aquela pessoa, se eu tenho consciência disso, então, se eu me comprometi a aceitá-la como ela é, então eu vou aceitá-la como ela é. Né? Então, geralmente funciona assim. Pode falar, Gerson. Agora, o Armando corrigir esse ato falho. Tem que ajoelhar os grandes. Peraí. Você está me convencendo agora que eu errei, tá? Então o ato, a atitude de tomar uma providência não é errado, é lógico, né? Se uma pessoa está fazendo um negócio que pode comprometer alguma coisa, a segurança de uma coisa, e a gente vai deixá-la prosseguir? Não vai. Né? Falou fulano, mas aí tem que fazer isso com toda... Está lá escrito, está no Evangelho segundo o Espiritismo também. Usar de toda a discrição possível, né? Amenizando a nossa fala, diminuindo a nossa crítica, e se preciso for até dispensando, se for necessário, mas sem humilhar. Porque, na verdade, se a pessoa realmente não quer fazer como ela deve fazer, ela não pode servir a causa que ela está se propondo fazer. Né? Como aqui não é diferente, nas coisas espirituais que nós fazemos na casa. Né? Se as pessoas não se adaptam, não se adequam às normas de uma atividade, ela não deve permanecer naquela atividade. Ela precisa buscar outra coisa para fazer, né? Porque ela não tem como, né? Tem como permanecer ali. Agora, isso tem que ser feito com discrição. Com todo respeito, né? Com toda a discrição. Por quê? Porque a gente tem que respeitar o limite de cada um. Agora, o que a pessoa vai fazer com o que ela recebeu, aí já é um problema dela. Então vamos lá. Seguir aqui o pensamento da Joana, né? Os impulsos orgânicos levam a gente o quê? A querer o que é imediato, ao prazer, em primeiro lugar. Por quê? Porque nós somos apaixonados, nós temos paixões primitivas, voltando a falar disso, nós já falamos, né? As nossas paixões ainda conduzem a nossa vida. O orgulho é uma paixão, o egoísmo é uma paixão, a vaidade é uma paixão. E vaidade aqui nós não estamos falando de você se vestir bem, de você ter as suas coisas, não é nada disso. Estamos falando de sentimento. O vaidoso, ele não admite ser contrariado, porque ele quer ser cultuado no coração dos outros. E quando ele percebe que ele não é, então ele rechaça, ele agride, né? ele fere. Então, as nossas paixões primitivas ainda governam a nossa vida. Elas governam a nossa vida. Basta a gente verificar as nossas reações. Se alguém faz alguma coisa, ou alguma coisa que a gente está fazendo não dá certo, aquele mal-estar que a gente sente, aquela raiva interior que a gente sente daquela situação, mostra ainda paixões governando os nossos sentimentos e as nossas emoções. E aí a gente precisa saber o que é que está acontecendo. Por que eu não posso ser contrariado? Claro que eu posso.
sou imperfeito, tenho uma série de deficiências, claro que eu posso ser contrariado, né? Então, voltando sempre, como eu disse, a Joana sempre amarra, né, seus conceitos, né? Então, as paixões primitivas, elas governam a nossa vida. Elas governam, a julgar pelas nossas reações. Basta saber se a gente tem uma paixão primitiva e verificar as nossas reações em relação às coisas que a gente vivencia. Como é que a gente reage? O que você sente quando é desafiado? Quando alguém chega e fala um monte de impropério para você, ou fala alguma coisa que você não gostaria de ouvir, ou te desmerece, te ignora, ou não te respeita. No caso, por exemplo, de pai, de mãe, de irmãos, de amigos, de pessoas que têm relações mais próximas, que é o que mais dói, né? O Evangelho segundo o Espiritismo fala, de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém aceita as privações, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. Então, o que mais dói é justamente aquilo que vem daqueles que a gente ama. É o que mais dói. Mas por quê? Porque ainda temos paixões. Porque o ideal seria a gente compreendê-los e não se ferir com eles. Não é deixar de educar, não é deixar de dar a nossa opinião, mas é não depender da reação do outro, da maneira como o outro lidar com aquilo que a gente está experimentando ou propondo, para poder ficar bem. Entendeu? Se eu não fico bem, é porque ainda tem uma paixão governando o meu sentimento. Tem uma paixão governando o meu sentimento. E os efeitos colaterais dessa paixão, como diz a Joana de Ângeles, ele é dissolvente, ele deteriora, ele dissolve as coisas mais nobres que a gente tem. Porque geralmente isso daí acaba se espraiando para outras reações. Né? É muito comum a pessoa ouvir alguma coisa no trabalho e descontar na família. Né? Chega em casa, não pode falar para o chefe, porque senão vai mandar embora. Chega em casa, descarrega sobre todo mundo. O orgulho ferido, a paixão governando o seu sentimento, sendo ela dissolvente, ela dissolve o senso de responsabilidade que ele tem com os seus afetos. Quem ele não devia ferir é a quem ele não devia machucar. Mas como ele não pode devolver para aquele que é o móvel da sua contrariedade, ele vai fazer em quem? Naqueles que estão à sua frente. E aí vai. Natural, chutar o cachorro, né? Quebrar coisas. Né? O primeiro que aparecer na frente vai receber aí o... Então, a Joana fala, se nós não tomarmos conta das nossas paixões, e como é que a gente toma conta? O que ela falou? Fazendo o aprofundamento de nós mesmos, buscando todo dia analisar as nossas atitudes, as nossas reações, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Fazemos perguntas à nossa consciência. Como é que eu estou? Quando você fizer... Faça esse treino para você ver. É uma indicação da Joana numa obra dela sobre meditação. Sente-se confortavelmente, coloque, se quiser colocar uma música suave para tocar, feche os olhos, faça uma prece. Daí, alguns instantes, faça algumas perguntas a você mesmo. Como é que eu estou? Não vem nada. 2 minutos, não aparece nada. Silêncio mortal. Sepulcral, né? Aquela coisa que... Tá bom. Não tem importância. No outro dia, na mesma hora, isso por 1 ou 2 minutinhos, faça a mesma coisa. Depois de umas 4 ou 5 tentativas, você vai ouvir a primeira resposta. Tem gente que desiste por aí. Na hora que escuta a primeira resposta, esse negócio não dá certo, não. Porque ele está esperando o mundo íntimo dizer, você está bem, você é maravilhoso, você é uma pessoa virtuosa. Não vem lembranças positivas. As primeiras lembranças são as lembranças mais amargas, mais difíceis. Aparece de relance uma pessoa. E a gente abre o olho, esse negócio não dá certo, não. E vai embora, abandona. Veio aquela pessoa, pense a respeito, mas sem se autoacusar. Esse momento não é um momento para você instituir um tribunal interior e se colocar no banco dos réus e desferir sentenças. Não tem importância. Seja qual for a atitude que for mostrada ali pela consciência, não tem problema. Esse sou eu. É alguém que eu tenho que... É uma natureza que eu preciso mudar, mas não preciso ter raiva, nem vergonha, nem me acusar. Ficar deprimido porque apareceu
uma pessoa e eu vi que eu fiz mal a essa pessoa. Não tem importância, não tem problema nenhum. Ou apareceu alguém que eu estou com muita mágoa porque me feriu, porque fez coisas que eu não gostei. E eu estou ainda guardando mágoa, ressentimento dessa pessoa, não tenho coragem de olhar para a pessoa ainda com tranquilidade, tenho reservas com a pessoa. Aparece a pessoa na minha mente, aparece. A Joana fala assim, observe essa imagem, verifique quais são os apelos que ela faz e tente atendê-los. Reflita sobre. Não tem problema. Não é para a gente chegar e, tá vendo, ó, eu sou culpado, eu não valho nada, eu não presto. Não é para isso. É para olhar, é para ver, para refletir, para meditar a respeito. Como diz o Santo Agostinho, não tema multiplicar essas perguntas. Oi, meu anjinho, tudo bem? Cadê o seu irmãozinho Levi? Cadê? Olha lá, Levizinho. Olha lá, Dede. Quer aqui com o Bibi? Quer pegar a cadeira e sentar aqui do lado do Bibi? Quer? Então, peraí. Aí. Pronto, senta aqui. Do lado do Bibi. Pode sentar. Esses são os grudinhos das encarnações passadas, que nasceram tudo pelos amigos. Aí vem aqui, bebê. Então o Santo Agostinho fala que a gente não pode temer multiplicar essas perguntas. E as respostas que vierem, aceitemos com tranquilidade. Esses somos nós. Nós somos assim mesmo. Estamos aprendendo, estamos nos educando. E é natural que apareçam coisas boas e coisas ruins. A insistência nesse conceito vai fazendo com que a gente se acostume mais a analisarmos. E de tal maneira que no dia a dia depois, o alerta vai vir exatamente no momento em que a ação estiver acontecendo. Se elas eram automáticas, elas passam a ser mais conscientes. Tendo a coragem de nos olharmos como somos, a gente não vai achar que tem razão quando estiver ofendendo e agredindo os outros. Na hora a consciência vai falar, você está agredindo, pare com isso. A consciência vai avisar. Hoje o que é automático vai deixar de ser automático. O que é isso? O nosso controle sobre as nossas paixões. Quem tem coragem de aceitar na tela da consciência a visualização daquilo que não está bem em si mesmo, depois também é alguém que está aceitando da consciência o conselho na hora que a consciência quiser dar. Aí quando você vai, a pessoa te faz um negócio, você vai... Opa! A consciência avisa e a gente escuta. Mas quem não está acostumado a contemplar isso, a vislumbrar-se como é, não vai conseguir isso. Por isso que as pessoas preferem aceitar aquele chavão, né? Ah, fulano é assim mesmo. Não, ele não é assim mesmo, ele quer ser assim. Ele quer permanecer assim. No capítulo sobre a cólera do Evangelho segundo o Espiritismo fala, o homem permanece vicioso porque quer. Se tivesse vontade firme, mudaria. Não é isso que está escrito lá? Por que não muda? Porque não quer. Lá, não sou eu que estou falando, está escrito lá. Se tivesse vontade. O problema nosso é que a gente tem vontade para tudo, menos para isso, né? Então, se tivesse vontade, mas uma vontade qualquer? Não, vontade firme. Ou seja, vou engolir o meu orgulho, mas não vou fazer. Com o tempo, essas atitudes agradam-nos interiormente. Nos fazem bem, nos agradam. E por nos agradar, permite que nós consigamos reagir melhor. O bem-estar que esse controle das atitudes nos promove, faz com que a gente queira interiormente multiplicar isso. E sem nos apercebermos, criamos um outro automatismo, que é também um automatismo. Mas agora é um automatismo positivo, e não um automatismo sob o controle das paixões, mas um automatismo agora sob o controle de quem? Da consciência. Antes era um automatismo sob o controle das paixões. Agora um automatismo sob o controle da consciência. Que é um raciocínio subliminar, um raciocínio profundo, que nós fazemos sem nos apercebermos dela. Mas sem criar o hábito, não tem jeito. Aí a gente vai continuar reagindo automaticamente, sem nos apercebermos que estamos perpetuando o nosso jeito negativo de ser. Quem acha que é assim mesmo e que não tem que mudar, vai permanecer assim. Capítulo da cólera lá, o homem vicioso só permanece assim porque quer. Se tivesse vontade firme, né, mudaria. Falta vontade firme. Então vamos lá. Você está ajudando o Bibi aí?
Não está não? Não vai escrever? A atração pelo mundo exterior conduz, por sua vez, a inumeráveis distonias emocionais. Ou seja, se tudo que é de fora, do mundo das formas, nos agrada, e nós deixamos que esse impulso siga em frente sem controle, nós vamos criar o quê? Uma série de distúrbios para as nossas emoções. Porque geralmente o que tem no mundo das formas, o que há por fora, na vivência humana, ela tem relação com o quê? Com as nossas paixões. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente embrenha pelas futilidades, inclusive, né? Pelas futilidades. E esquece do que é essencial. Esquece do que é essencial. Eu estou me lembrando de uma reportagem, na época, acho que foi na época do Natal. Eles estavam num shopping, estavam fazendo, passando de loja em loja, tentando pegar um item para montar um bazar beneficente para uma instituição lá que é em São Paulo de grande porte, né, que atendia muita gente, e eles estavam tentando montar um bazar. E eles estavam ali então, no shopping, tentando pegar uma peça. E a moça que estava com a repórter chamava as pessoas que tinham acabado de fazer compra e falava: você doaria um item ou um valor em dinheiro para comprar um item para um bazar beneficente e tal? Muita gente sim, tal, e parava e às vezes dava uma moeda, dava um dinheirinho, a pessoa entrava com alguém na loja, comprava uma peça e dava, fazia alguma coisa, e de repente vinha uma mulher com um monte de sacolas. E tal, a repórter perguntou, ela falou assim: agora eu não tenho tempo. E vazou com as sacolas. Aí a moça, a repórter que estava com o microfone, e a outra moça que estava junto, se entreolharam e continuaram, deixando ali, sem fala nenhuma, uma grande mensagem. Ou seja, nós temos mais pressa para com as coisas que nos encantam os olhos, com as futilidades que nos cercam, do que com a necessidade do ser humano, do homem, do ser humano. A gente valoriza, por conta dessa valorização excessiva das futilidades, nós esquecemos de amar as pessoas. Mãe, fica comigo, almoça aqui comigo. Não, eu preciso fazer compras. E sai a mulher, batendo a porta da grande mansão, tomando o carro com o seu motorista e vai para a cidade. Enquanto o filho, junto com a babá, faz a sua refeição. A babá, na verdade, é a sua mãe. É a mãe emprestada que Deus concedeu àquela criança por conta de que a mãe biológica não tem tempo para ele. Essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Quando o ser humano estiver nas nossas considerações em segundo plano e as futilidades do mundo estiverem em primeiro plano, nós estamos a serviço das nossas paixões. E tudo aquilo que encanta os nossos olhos passa a ser o que governa a nossa vida. Temos que pensar a respeito. A maioria das carências humanas provém da indisponibilidade do ser humano para com, principalmente, aqueles que convivem com ele. Em especial, aqueles que estão na condição de familiares. Se habituar a atender a estes, certamente o seu coração se esplenderá e ele terá a oportunidade de conviver também com os outros demais. Deus confere ao homem a família justamente para que ele possa exercitar os valores que, multiplicados, lhe permitirá desenvolver os potenciais adormecidos da lei divina que graçam em sua natureza. O germe das bênçãos eternas do Divino Senhor, da vida, estão adormecidos na essência de cada uma das criaturas, esperando o momento propício para se desenvolver. Quando amamos aqueles que estão conosco, descomprometidamente, quando desdobramos o nosso coração em serviço de amor, aprendemos também que uma mãe não é mãe apenas dos seus rebentos gerados no seu ventre, mas quando olhar as crianças na rua, verificará que o seu coração maternal também abriga e contempla aquela filiação. Quando observar as mães, os pais,
caminhando, muitas vezes de olhar tristes, como transeuntes ignorados nas ruas, perceberá que aqueles também são seus pais, são suas mães, são seus irmãos. Para que nós tenhamos a verdadeira dimensão do amor em nosso coração, é importante considerarmos a possibilidade de amar, a possibilidade de oferecer o nosso coração, para que o outro possa ali repousar. O descanso emocional é o mais valioso de que se pode ter notícia e é de suprema necessidade de todas as criaturas. Que bom quando encontrarmos um coração para descansar. Pode ser um coração de mãe, um coração de pai, um coração de irmão, um coração de amigo, um coração fraterno. Ali, nossas dores encontram a paz, consolo, segurança e direção. Lembremo-nos do bom pastor, o mestre Nazareno. O Filho do Homem não tem uma pedra para repousar a cabeça, mas observai as aves do céu. Elas não tecem, não fiam, e Deus não as deixa sem alimento, e repousam tranquilas nos seus ninhos. Nós também devemos confiar em Deus, agradecendo a oportunidade da vida que nos é concedida a benefício de nossa felicidade. Seja feita, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como no céu. Graças a Deus.